Como seria a sua vida se você conseguisse ter uma rotina aonde você conseguisse fazer tudo aquilo que você deseja fazer em um dia, se você conseguisse ter tempo para passar com as pessoas que realmente importam para você, se alimentar melhor, cumprir ali a sua atividade física com consistência? Como seria a sua vida? Eu vou te falar nesse vídeo de hoje que isso é possível se você tiver uma rotina eficiente que tem 3 características que eu vou trazer aqui para você. A primeira delas: toda rotina precisa ser saudável, e uma rotina saudável, ela tem limites. Você precisa determinar os limites das suas rotinas. Você precisa ter limite para trabalhar. Você precisa ter limite até para passar o tempo na academia. Qual é o tempo que eu vou dedicar dentro do meu dia para eu executar o meu treinamento? Coloque limite. Limite para você descansar. Limite para você estudar. Limite para todas as suas rotinas. O que vai nos levar à segunda característica. Segunda característica é: toda rotina ela precisa ser autossustentável. Rotina não é para ser um peso. Então, talvez quando eu disse para você que a sua rotina ela precisa ter limite, você já está pensando assim: pô, Jorge, mas aí o meu dia ele vai ficar engessado, o meu dia ele vai ficar muito preso, ele vai ficar muito amarrado. Não, se as suas rotinas forem rotinas autossustentáveis. E uma rotina autossustentável é quando você tem essas ações rotineiras no seu dia que preparam você para evolução, tanto pessoal quanto profissional. Então, eu rezo todos os dias, eu faço meu devocional todos os dias porque eu estou preparando uma evolução espiritual para que eu me torne uma pessoa mais engajada com os meus valores e os meus princípios cristãos. Eu tenho também um engajamento muito maior com o meu corpo físico, com a minha rotina de atividade física, porque eu quero me tornar uma pessoa mais produtiva no sentido de ter mais foco, de ter mais energia para lidar com os imprevistos. Então, por isso que eu vou desenvolver uma rotina consistente de atividade física. Isso serve para o seu sono, isso serve para o seu estudo, aonde você vai dedicar tempo para estudar e para você evoluir dentro da sua carreira, dentro da sua profissão. Ou seja, as rotinas, elas são autossustentáveis. A partir do momento em que eu executo essas ações, elas vão sustentar outras ações. Se eu durmo bem, eu treino bem, eu me alimento bem, eu estou mais focado na hora de trabalhar, eu tenho maior concentração e mais senso de presença no momento em que eu vou executar as minhas tarefas, eu estou mais preparado emocionalmente para lidar com os imprevistos, se eu estou com o meu desenvolvimento espiritual e emocional em dia, ou seja, as minhas rotinas elas vão tornar o meu dia um dia saudável e um dia sustentável, onde eu consigo cumprir com os limites que eu determinei, onde eu consigo lidar com tudo aquilo que eu planejei, eu consigo determinar, poxa, agora é o momento do descanso. Eu tenho muitas coisas para resolver no dia de hoje ainda, mas eu vou conseguir agora tirar esses 10 minutos aqui, longe do celular, vou desligar tudo e eu vou descansar a minha cabeça para me preparar para as próximas ações. O que nos traz para a terceira característica: toda rotina, quando repetida constantemente, ela se torna um hábito. E aí você vai se tornar esta pessoa com rotinas saudáveis, com rotinas autossustentáveis e com hábitos saudáveis, o que vai aumentar muito a sua produtividade, melhorar muito a sua relação com o tempo. Toda rotina precisa ser repetida, e quando você repete essas ações, quando você repete os limites que você determinou, quando você segue esses limites, respeita esses limites, quando você determina dentro da sua agenda horários fixos para que você execute as suas ações rotineiras,
você vai tornar aquilo muito mais fácil de ser executado. E aí você negocia menos para treinar, você negocia menos para desligar lá a série, desligar a televisão, largar o celular e dormir na hora certa, você negocia menos na hora de você decidir aquilo que você vai comer, como é que você vai se alimentar, como que você vai lidar com os problemas, tratar as outras pessoas, como que você vai planejar o seu dia, você passa a tornar para o seu cérebro essas ações rotineiras algo mais fácil de ser executado. E é aí quando a minha rotina ela se torna um hábito. Eu começo a executar essas ações porque eu disse que eu iria fazer. E muito mais do que isso, porque eu me torno aquela pessoa. Então, eu me torno aquela pessoa que tem uma rotina de dormir cedo, de acordar cedo, de fazer o treinamento, de fazer a minha oração, de acompanhar o meu desenvolvimento através de métricas, de me desenvolver, de ler, de estudar todos os dias. Eu me torno essa pessoa sem muito esforço. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou dizendo que vai ser com menos esforço, contando menos com a força de vontade e contando mais com o poder do hábito, o poder que o nosso cérebro tem de entender e de dar valor para aquelas ações e de executar elas muitas vezes mesmo sem você ter a força de vontade necessária para fazer aquilo, se aquilo não fosse um hábito para você, tá? Então, é isso. A sua rotina, ela precisa ter essas 3 características para você ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais íntegra e inteira naquilo que você quer fazer e quer se tornar na sua vida. Sua rotina tem que ser saudável e aí você vai determinar os seus limites. Tem que ser autossustentável, ou seja, uma ação está ligada à outra, sustenta, tem o objetivo de facilitar a sua vida em outras áreas e em outras demandas. E você precisa repetir essas rotinas para tornar essa execução habitual e guardar, né? E utilizar menos energia física e cognitiva para executar essa ação. Porque quando isso acontecer, a sua rotina ela deixa de ser um peso no seu dia e um peso na sua vida e ela começa a liberar espaço no seu dia e na sua vida para você passar com as pessoas que você ama, para fazer os seus momentos de lazer e de descompressão e para você ter presença e energia para tomar as decisões nos momentos mais difíceis do seu dia e da sua rotina, para lidar com aqueles imprevistos, com aqueles problemas que vão aparecer de última hora, porque a gente sabe que isso vai aparecer, a gente sabe que nem tudo está sob o nosso controle, mas construir rotinas saudáveis e eficientes está no nosso controle. E é por isso que é tão importante ter essas rotinas, tá? Então, para você construir e encontrar espaço para executar essas rotinas no seu dia, você precisa aprender a planejar as ações do seu dia para entender aonde essas rotinas elas vão entrar. E para isso você vai assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui para você.